Porque quando eu me separei, tomei a decisão, foi bastante difícil. E eu olhava para mim e pensava, nossa, eu não gosto da pessoa que eu sou, porque eu vivia toda a vida angustiada e ansiosa demais, e eu pensava, não, eu não quero continuar assim. Olá, meu nome é Eliane Coral e obrigado por estar assistindo o primeiro episódio do meu canal, que se chama Vida Após o Divórcio. Vida após o divórcio, por que este nome, né? Eu, quando me separei, realmente passei por algumas dificuldades e como a maioria das minhas amigas eram todas casadas, eu não tinha nem com quem conversar. Então, tá certo que nesse momento da separação, geralmente a gente só quer se queixar, né? E só quer falar para os outros a maneira pela qual a gente tá vendo aquela situação. Bom, mas antes do divórcio, existem os motivos e existe a coisa mais difícil, que é a tomada de decisão. E eu resolvi falar hoje, nesse vídeo, um pouco sobre isso. Os motivos, eles são muitos, né? Às vezes é falta de amor, às vezes é incompatibilidade, às vezes é a falta de diálogo durante tanto tempo. E o que é pior é que a gente custa tomar decisão porque a gente começa a olhar a nossa volta e a gente vê o quê? A gente vê as pessoas empurrando com a barriga, né? E passando pelas mesmas dificuldades que a gente. E a gente começa a acreditar que aquilo é normal. E aí quando você olha ainda o Instagram, o Facebook, é aí mesmo que você fica pensando, né? Nossa, fulano, eu convivo com eles, mas nesse exato momento, nessa foto, eles estão tão felizes, né? E aí a gente começa a achar que a vida é assim, pequenos fragmentos de felicidade que se misturam por dias muito ruins, né? E aí a gente vai engolindo, não estou dizendo que somos só nós mulheres, né? Porque também tem muita mulher difícil, assim como também tem muito homem difícil, e assim como tem pessoas difíceis, né? E aí o que acontece? A gente continua empurrando a vida com a barriga. E aí chega o primeiro do ano. E quando chega no dia 31 de dezembro, a gente vai lá, pula as ondinhas, come as uvinhas, come a lentilha, come carne de porco que fuça pra frente, e a gente faz os nossos pedidos. E os nossos pedidos geralmente são, né, que as coisas melhorem, que aquele ano vai começar, e a gente, eu não sei por que a gente acredita que numa virada de uma noite para um dia, né, do dia 31 para o dia 1º, que a vida da gente pode mudar completamente. Então, é colocar muito, né, a nossa vida na mão de uma troca, né, de um dia, de uma noite para o dia. Mas eu sempre brinco, né, porque as pessoas falam, a esperança é a última que morre, né, e eu sempre digo que esperança nunca morre, porque se morresse a gente já tinha desistido de muita coisa. Então a gente fica esperando que o próximo ano as coisas vão ser melhores, e aí vão se acumulando momentos difíceis, e a gente vai perdendo um pouco da vontade, da paciência de falar, e cada vez vai ficando pior. Eu sempre falo, quando começa alguma dificuldade, procura um profissional. Os profissionais, eles estudam para chegar nesse certo momento da vida da gente, quando a gente está com alguma adversidade, eles possam nos ajudar, né? Mas tem pessoas que também acham que não é uma boa e assim vão levando, até o momento em que o copo enche, transborda e aí não tem mais jeito, né? Só que daí vem a parte mais difícil, que é você não suportar mais aquela situação, mas ao mesmo tempo ter que tomar a decisão, e que é muito difícil porque envolve muitas coisas, né? Envolve o quê? Envolve dinheiro, envolve os bens, envolve mesada, envolve os filhos, envolve a parte emocional, porque você vive durante tanto tempo com uma pessoa, né, e fica aguardando ela chegar em casa, ou você chega em casa já encontra a pessoa e depois você não vai ter mais aquilo, né? Então tudo começa a ficar meio confuso, porque daí a gente já acha que aquela falta que a gente está sentindo pode ser um restinho de sentimento, mas aí você deixa passar e aí você vê que não é, que você não tolera mais. Então é muito difícil, né? Eu sei disso porque passei por todas essas etapas que eu vou estar falando aqui no canal. Então a decisão, ela tem que ser muito bem pensada, né? Até porque a gente tem que entender que esse passo a passo, né, da separação, ele tem algumas consequências, né? Se nós não seguirmos um caminho, se nós não tivermos um entendimento daquilo que a gente está fazendo, principalmente para quem tem filhos, né? E essa decisão começa porque a gente começa a pensar num monte de coisas. Eu me lembro que antes de tomar a decisão de me separar, eu ficava pensando assim, e os amigos?
Nossa, e os amigos? Os amigos vão ficar com quem? E como eu tinha a minha autoestima muito abaixo do nível, né? Eu sempre achava que os amigos iam ficar todos com ele, né? E que ninguém ia querer ficar comigo, né? E eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu nem amigos não vou ter mais, né? E aí, claro que eu me surpreendi, que não é nada disso, né? Nem sempre todo aquele carnaval que a gente faz na cabeça da gente, que todos aqueles pensamentos ruins que nos vêm, né? Aquilo se torna realidade. Eu sempre brinco, né? E tento fazer comigo todas as noites, que é não falar mal de mim mesmo, né? Porque a gente não precisa que ninguém acabe com a gente. A gente mesmo se acaba, né? Então a gente vai dormir e sempre fica o quê? Falando mal de nós mesmos. Então eu sempre brinco que antes de dormir a gente tem que fazer um exercício. Fale 5 coisas boas sobre você. E o autoconhecimento é que nos traz o caminho da felicidade, com certeza, isso eu acredito piamente. E eu me lembro que no primeiro momento eu falar 5 coisas boas sobre mim mesma, sabe quando você toma um susto, assim, porque a gente passa sempre a se criticar, né? Então, nesse momento eu pensei, eu não vou ter amigos, eu não vou ter mais com quem conversar, o que eu vou fazer da minha vida, né? Só dentro de casa, e os filhos. Então, o próximo passo é que a dificuldade de enxergar o próximo passo é que muitas vezes nos faz frear a nossa decisão, né? E é isso que a gente tem que pensar. Eu conheço algumas pessoas que falam, mas eu tenho muito medo de me separar. Eu pergunto, mas por quê? Assim, você acha que ele vai te bater? Não. Você acha que ele vai te matar? Não. Você acha que ele não vai dividir os bens com você? Não. Então o que você tem medo? Aí a pessoa para pensar, porque a gente cria tantas coisas na nossa cabeça que muitas vezes nos privamos de tomar alguma atitude sempre movido pelo medo. Então, gente, muito obrigado por estar aqui me escutando. Outra coisa, se inscreva no meu canal. Tá? Não se esqueça de apertar a sinetinha, porque ali todas as vezes que eu subir um vídeo aqui no YouTube você vai ser o primeiro a saber. E se você gostou, compartilhe com as pessoas. A gente vai estar falando não só de separação, mas de relacionamento, coisas para a vida e como a gente pode traçar um caminho, né, através do autoconhecimento e se transformar, porque eu acredito muito que a gente veio para cá para ser feliz.